Bom dia, pessoal. Matéria da Folha. Haddad diz que saída para o IOF é ir ao STF, fazer corte ou buscar nova receita. Resumo da matéria. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou que o governo enfrenta 3 caminhos possíveis após a derrubada pela Câmara e no Senado do decreto que aumentava o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Recorrer ao STF, buscar novas fontes de receita ou promover cortes orçamentários, os quais, segundo ele, vão pesar para todo mundo. A decisão final, afirmou, caberá ao presidente Lula, embora a primeira opção, judicializar a decisão, tenha apoio técnico dos juristas da Fazenda que apontam ser flagrantemente inconstitucional a ação do Legislativo. Haddad relatou surpresa com a movimentação do Congresso, dizendo ter acreditado após reunião no dia 8 com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, que um acordo havia sido selado. Saí de lá acreditando que estava tudo bem. Eu não sei o que mudou naquele domingo para hoje, lamentou. O ministro só foi informado nas primeiras horas de quarta-feira, 25, via ligação da ministra Gleisi Hoffmann, sem ter falado com Mota durante o dia, o que demonstra uma crise na interlocução com a Câmara. Sobre as alternativas em análise, Haddad explicou que a primeira delas envolve a judicialização via STF, reforçada pelo parecer de que a derrubada é anticonstitucional. A segunda envolve buscar novas receitas com potencial uso de dividendos e royalties do petróleo, entre outras fontes. A terceira alternativa é implementar cortes adicionais no orçamento, para além dos 30 bilhões de reais já contingenciados, com necessidade de cortar mais 12 bilhões de reais, impactando áreas essenciais, como saúde, educação e programas sociais, como Minha Casa Minha Vida. O ministro enfatizou que sua postura é pautada pela defesa da Constituição. Realçou que se houver manifestação técnica da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou da Advocacia-Geral da União, atestando inconstitucionalidade, ele defenderá essa posição. Afinal, tanto Executivo como Legislativo devem seguir a Constituição. A AGU, entretanto, informou que ainda não há posição consolidada, pois depende de avaliação técnica a ser divulgada pelo advogado-geral Jorge Messias. No âmbito das negociações políticas, Haddad negou que tenha entrado em conflito com Hugo Mota. Explicou que não houve um racha, mas sim um desencontro de expectativas. Escreveu que acordou com a novidade via um tweet, depois de uma ligação de Gleisi Hoffmann, sem contato direto com o presidente da Câmara no dia da votação. Também afirmou que continua ativo na articulação política, com o apoio de lideranças como Lindbergh Farias e Gleisi Hoffmann, e que não está isolado no governo. O ministro destacou que, apesar do revés, o governo continua avançando em outras frentes, como a reforma tributária, a revisão de medidas provisórias, ajustes em supersalários e benefícios sociais. Admitiu que ainda será necessário apresentar em agosto uma proposta de corte de 10% nas renúncias fiscais, um pacote que vinha sendo antecipado para esta semana, mas que teve seu prazo adiado. Haddad argumentou que esses ajustes buscam corrigir desigualdades fiscais, pois convivemos com uma distorção onde quem ganha mais de R$1 milhão por ano paga em média só 2,5% de imposto de renda, enquanto a professora da rede pública paga aproximadamente 10%. Afirmou que se a turma da Faria Lima está incomodada, tudo bem, pois seu objetivo é justiça tributária
e reduzir a carga sobre os mais pobres. O ministro também aproveitou para refletir sobre o ritmo das negociações com o Congresso e o novo ambiente político, afirmando que derrotas fazem parte do jogo parlamentar, mas que o placar geral está favorável ao Brasil, já que o governo mantém sob controle inflação, câmbio e desemprego. Por fim, avaliou que as eleições presidenciais de 2026 prometem ser competitivas, mas acredita que o presidente Lula chegará competitivo ao pleito. Este é o panorama apresentado por Fernando Haddad. 3 caminhos após a queda do IOF. Matéria de O Globo. STF amplia responsabilização das redes pelo que publicam. Resumo da matéria. O Supremo Tribunal Federal concluiu nesta quinta-feira um julgamento histórico que redefine a responsabilidade das plataformas digitais por conteúdos ilícitos postados por usuários. Por 8 votos a 3, a Corte declarou parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, Lei 12.965 de 2014, que até então isentava as redes sociais de responsabilidade civil por danos decorrentes de conteúdos de terceiros, exceto em casos de descumprimento de ordem judicial. A decisão estabelece que as Big Techs, como Meta, Google e X, poderão ser punidas se não removerem materiais criminosos após notificação extrajudicial ou em casos de falha sistêmica na moderação de conteúdos graves, como discurso de ódio, terrorismo e pornografia infantil. A tese, aprovada pelo STF, divide os conteúdos em 3 categorias. Primeiro, remoção imediata e proativa, sem necessidade de notificação para crimes como racismo, incitação à violência contra mulheres, atos antidemocráticos, como defesa de golpe de Estado, e pornografia infantil. Segundo, remoção após notificação extrajudicial, feita pela vítima ou advogado, para demais ilícitos. E terceiro, exigência de ordem judicial, apenas para crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, a fim de preservar a liberdade de expressão. A responsabilização das plataformas dependerá da comprovação de falha sistêmica, ou seja, omissão recorrente na moderação de conteúdos criminosos. A decisão também impõe novas obrigações às Big Techs, como a criação de canais acessíveis para denúncias, transparência nos relatórios de moderação e manutenção de representantes legais no Brasil. Ministros como Alexandre Moraes e Luiz Roberto Barroso destacaram que as plataformas não podem ser terras sem lei e devem agir para proteger direitos fundamentais e a democracia. Já os ministros dissidentes, André Mendonça, Edson Fachin e Nunes Marques, argumentaram que a mudança deveria vir do Congresso, não do Judiciário, para evitar riscos à liberdade de expressão. Empresas como Meta e Google manifestaram preocupação com a decisão, alegando que ela traz insegurança jurídica e pode levar à remoção excessiva de conteúdos legítimos por medo de punições. Especialistas, porém, ponderam que a aplicação prática da regra ainda dependerá de como os tribunais interpretarão conceitos como falha sistêmica e diligência razoável. O julgamento encerra uma disputa de anos sobre o equilíbrio entre liberdade de expressão e proteção de direitos fundamentais, intensificada após casos de disseminação em massa de desinformação e discurso de ódio. A decisão vale até que o Congresso edite uma lei específica sobre o tema
algo que o próprio STF sugeriu ser urgente. Matéria do Estadão. Relatórios indicam que ataque ao Irã destruiu centrífugas, mas não o urânio. Resumo da matéria. Relatórios preliminares da inteligência norte-americana indicam que os recentes ataques dos Estados Unidos e aliados às instalações nucleares do Irã, em Fordo, Natanz e Isfahan, causaram danos, mas não destruíram o programa nuclear iraniano. De acordo com o relatório confidencial da Agência de Inteligência de Defesa, DIA, divulgado pela CNN e confirmado pelo New York Times, os ataques atrasaram o programa apenas por alguns meses e não eliminaram o estoque de urânio enriquecido, tampouco as centrífugas subterrâneas. Os bombardeios, inclusive com bombas Bunker Buster, lançadas por bombardeiros B-2 e mísseis Tomahawk, disparados de submarinos, fecharam as entradas de algumas instalações, mas não derrubaram os prédios subterrâneos mais protegidos. A análise aponta que foi destruído pouco material nuclear, pois a maior parte do estoque de urânio foi previamente realocada para locais secretos. Antes dos ataques, as agências de inteligência dos Estados Unidos estimavam que o Irã levaria cerca de 3 meses para fabricar uma bomba nuclear. Após a ofensiva combinada, esse prazo foi ampliado para menos de 6 meses. Em contraste, o presidente Donald Trump declarou que os alvos foram totalmente obliterados e enalteceu a missão como perfeita. A Casa Branca classificou o vazamento do relatório como completamente errado e uma tentativa de desacreditar os pilotos envolvidos. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, reforçou esse tom, enquanto o general Dan Kane, chefe do Estado-Maior, adotou postura mais cautelosa, afirmando que ainda é cedo para concluir se a capacidade nuclear do Irã foi de fato neutralizada. Autoridades da AIEA, como Rafael Grossi, sinalizaram que o Irã poderia ter transferido reservas de urânio enriquecido antes dos ataques e desde a última inspeção, uma semana antes do início dos bombardeios. Essas reservas não foram mais monitoradas. Portanto, o cenário atual mostra que, embora os ataques tenham provocado impactos estruturais e atrasos operacionais moderados no programa nuclear iraniano, o núcleo estratégico, centrífugas subterrâneas e estoque de urânio permanece efetivamente intacto. A vantagem defensiva conferida ao Irã reforça o argumento de que será necessária uma avaliação mais aprofundada para verificar o grau efetivo de desarticulação do programa. Esse panorama destaca uma disputa de narrativa entre o relato militar, que enfatiza sucesso total, e fontes de inteligência, que recomendam cautela ao mensurar o sucesso e o impacto real das operações. Amanhã estaremos aqui com novas notícias para vocês. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Até amanhã!